Shalom, shalom, boa tarde, shalom, shavatov, uma nova semana, estamos iniciando pela graça bendita do nosso Hashem. Hoje nós estamos no dia 13 do mês de dezembro do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 27 do mês de Kislev do ano 5781. Hoje o nosso programa A Tarde com a Torá é uma gravação que está saindo devido ao trabalho secular que hoje nós estamos de plantão. Então nós estamos emitindo hoje a gravação do programa A Tarde com a Torá com a nossa 10ª Parashá, Miketze, que significa ao fim, ao extremo. Então essa nossa Parashá desta semana, em que nós estaremos aí durante a semana fazendo a nossa aliá diária ao chamado a leitura da Torá. A nossa gota de sabedoria de hoje, ela diz o seguinte: o nosso Rebbe Menachem Mendel assim nos diz: investimento na terra. A alma desce a um domínio terrestre, e a um corpo material porque vê o que pode ser alcançado aí. Alturas que ela jamais atingiria se permanecesse no domínio espiritual. É por isso que cuidamos de nós mesmos, de nossa família, de nossos semelhantes e do nosso famoso planeta Terra. Não por medo, pavor ou pânico, mas por sabermos que dentro de cada um desses seres existente existe uma beleza que os anjos mais sublimes não podem tocar. Nessa gota de sabedoria do nosso Rebbe, está nos falando a respeito da nossa alma. Quando Deus envia a nossa alma para esse mundo inferior, que nós conhecemos como o planeta Terra, ele vem e habita um corpo. E esse corpo que ele habita é um corpo material, porque vê o que pode ser alcançado aí. E dessa forma, então, nós estamos aqui para cumprirmos uma missão. Dentro disso, o Rebbe diz, é por isso que cuidamos de nós mesmos, cuidamos da nossa família, cuidamos de nossos semelhantes e cuidamos do nosso famoso planeta Terra. Não por medo, pavor ou pânico, mas por quê? Porque nós sabemos que dentro de cada um desses seres existentes existe uma beleza. Segundo os nossos sábios, fala que todo ser vivo que existe aos olhos visto ou que não podem ser vistos com os nossos olhos simplesmente, todo ser vivo, ele possui uma beleza esplêndida. Até mesmo as pedras, as rochas, a areia, tudo que existe, aquilo que nós vemos, existe uma beleza esplêndida. E segundo os nossos sábios, dizem que, na realidade, em cada coisa que existe, em cada partícula daquilo que existe, existe no mais íntimo desse ser existente, seja ele inanimado ou não, existe uma centelha divina. Existe algo de Deus nessa questão. Por quê? Porque a partir do momento, segundo os nossos sábios, a partir do momento em que Deus ele começou a criar todas as coisas, a partir do momento que ele disse e tal coisa veio a existir, assim como dizem os nossos sábios, à medida que cada palavra que saía da boca de Deus, para que houvesse isto ou aquilo, até mesmo quando formou o homem, tudo, no mais íntimo, está uma centelha divina, uma presença divina está no mais íntimo daquilo que existe. Por isso que o nosso Rebbe diz
uma beleza que os anjos mais sublimes não podem tocar. Por que os anjos não podem tocar? Porque essa centelha divina, essa coisa esplêndida, maravilhosa que Deus colocou em cada ser existente, inanimado ou não, esta centelha divina é algo pessoal, particular, deste ou daquele objeto, desta ou daquela planta, desta ou daquele animal e principalmente do ser humano. Então a centelha divina, esta beleza esplêndida, ela está presente em cada questão. Por isso, os sábios dizem, e o nosso Rebbe confirma, investimento na terra. Porque quando nós cuidamos de nós mesmos, quando nós cuidamos da nossa família, quando nós cuidamos do nosso semelhante e quando nós cuidamos do nosso famoso planeta Terra, significa que nós estamos cuidando daquilo que Deus criou. Portanto, seja de fato sábio e temente a Deus. Ok? A nossa 10ª paraxá é a paraxá Miketz, e nós estamos ainda dentro do primeiro livro da Torá, Bereshit, Gênesis, e a nossa paraxá dessa semana, Miketz, ela começa no capítulo 41, verso 1, e vai até o capítulo 44 e verso 17. No dia a dia, nós estaremos aqui falando na aliá diária, no chamado diário à Torá, a respeito dos acontecimentos dessa 10ª paraxá. Nós temos essa paraxá desta semana, e depois nós teremos mais 2 semanas, portanto, mais 2 parashiot, mais 2 porções, para finalizarmos o livro de Bereshit, e em seguida nós estaremos iniciando a nossos estudos no livro de Shemot, que vai ser o segundo livro da Torá, que nós estaremos iniciando os estudos daqui 2 semanas completa. Nós estaremos então com o livro de Shemot, ok? Segundo os comentários de Rashi sobre a sinopse da nossa 10ª paraxá, Miketz, que significa ao fim ou ao extremo, está relacionada exatamente a alusão a essa habilidade personificada por Yosef, de alcançar grandes alturas apesar das adversidades. O termo aqui empregado para denotar fim, na realidade significa extremo, no sentido de Miketz. É sugerido, portanto, que o mal, o extremo inferior do contínuo moral, deve mobilizar nossas forças interiores para o bem, o extremo superior desse contínuo. Ou seja, nós temos o extremo inferior de um lado, o mal, e o extremo de um outro lado, que é superior, que é o bem. E dessa forma, dados que os 2 extremos de qualquer processo não são seu começo e seu fim, a palavra Miketz não se refere apenas ao término do exílio. O exílio, seja o de José na prisão ou o nosso atual, pessoal e geral, mas indica também que essa ligação em si mesma torna-se o princípio da redenção. Diante dessa realidade, amados, o que acontece? Nós estamos aqui na Paraxá Miketz, nesse questão de extremo, existe o extremo inferior, o mal, e o extremo superior, o bem. E há uma luta entre os dois constantemente. Por isso, Miketz vem trazer para nós a visão de Yosef, de José, em que repentinamente ele é elevado
a um nível muito superior. De repente, ele é abatido a um nível muito inferior. Dentro do campo espiritual existe aí uma luta. A luta do extremo inferior que não quer deixar com que Yosef realmente seja elevado. E por outro lado, o extremo superior, o bem, quer cada vez mais puxar, né, Yosef para cima, para que ele possa, sem sombra de dúvidas, ser elevado. Dentro disso daí, nós temos aqui os acontecimentos que emerge um padrão de descida seguido por uma ascensão ilusória. Nas duas vezes em que Yosef parece estar saindo de uma dificuldade, ele é lançado em outra dificuldade. Assim que começa a desfrutar de uma sensação de estabilidade, como administrador de confiança do açougueiro, ele percebe o quanto era frágil a sua segurança. Quando volta a sentir seguro, depois de ser promovido a administrador-geral do cárcere, fica evidente o quanto são vãs as suas esperanças. Nos dois casos, portanto, sua subida ao poder serviu para mostrar que, na realidade, ele possuía muito pouca independência, mesmo na melhor posição inimaginável. Naquelas condições, ele ainda era um mero escravo, ele ainda era um prisioneiro. Ou seja, por mais que ele pudesse ser elevado, né, nas responsabilidades, na confiança, né, que Potifera tinha para com ele, depois o carcereiro lá na prisão, por mais elevado que fosse a sua posição dentro desses dois termos, e por mais que ele pudesse gozar de confiança dos seus senhores, ele ainda continuava sendo o quê? Um escravo e um prisioneiro, certo? Então, ele ainda não estava livre, de fato, para fazer o que tinha que fazer. Dentro disso daí, a nossa Parashá Miketz, Yosef novamente é promovido, dessa vez a vice-rei do Egito, que nós vamos ver daqui a pouco, né, nos próximos dias aí. E diferente do ocorrido após as promoções anteriores, as duas promoções anteriores, ele permanece nesse posto proeminente até o fim de seus dias e adquire controle total, não só sobre sua própria vida, mas também sobre a vida de todos os demais. A história de Yosef, conforme apresenta a nossa Parashá, que nós vamos ver durante a semana, começa a espelhar a de Yaakov e o seu pai. Yaakov também fora colocado em circunstâncias difíceis e tivera de descobrir meios de prosperar apesar delas. Yosef, revelando-se capaz de florescer em ambiente hostil, começa a manifestar as qualidades essenciais que seu pai vira nele desde o seu nascimento. Qualidades que mais tarde lhe permitiriam continuar a obra que o próprio Yaakov, o seu pai, tinha iniciado. A superação do exílio, o maior obstáculo para o cumprimento da missão divina, que é transformar o mundo no lar de Deus. A essência do exílio consiste em viver sob o controle de algum poder que nos priva da liberdade de conduzir nossa vida, como Deus gostaria. É irrelevante se esse poder é político, social ou psicológico. Se nos submetemos a ele, a contragosto ou espontaneamente, se residimos fisicamente em nossa terra natal ou não, seja qual for o caso, exílio é a mentalidade segundo a qual devemos sempre buscar a aprovação ou curvar-nos à vontade de uma autoridade, cujos valores são contrários aos nossos. Estar no exílio, assim, é o impedimento mais forte e a realização plena de nosso potencial divino, ao cumprimento da vontade de Deus e ao exercício da nossa verdadeira vocação. Então, amados, o exílio, ele pode acontecer a qualquer um. Pode ser um exílio político,
pelas forças políticas, você é submetido, subjugado, privado de liberdade de ir e vir, seja a questão política, seja a questão psicológica, qualquer privamento dentro dessa questão política, social, psicológica, ela vai tirar você do plano divino. Por isso que é importante nós estarmos bem arraigados, bem enraizados na Torá, para que esses poderes político, social e psicológico não venham tirar-nos da nossa missão, mas que nós venhamos cumprir com a nossa missão de forma adequada, ok? Vamos para a nossa aliá, primeira aliá, capítulo 41, do verso 1 até o verso 14, com os comentários de Rashi. Os sonhos do faraó. Ao fim de 2 anos completos, o faraó teve um sonho, e seu sonho, ele estava em pé, perto do rio Nilo, quando 7 vacas formosas e robustas emergiram do rio Nilo e começaram a pastar no brejo. Outras 7 vacas feias e magérrimas emergiram do rio Nilo depois delas e pararam junto às vacas formosas à margem do rio Nilo. As vacas feias e magérrimas comeram as 7 vacas formosas e robustas. O faraó então acordou. Ele adormeceu e sonhou uma segunda vez. Neste sonho havia 7 espigas sadias e boas à vista, que cresciam em uma só haste. Então 7 espigas brotaram depois delas, franzinas e ressecadas por terem sido fustigadas pelo vento leste. As espigas franzinas então engoliram as 7 espigas sadias e cheias. O faraó acordou e eis que era evidente que havia tido um sonho completo que agora precisava ser interpretado corretamente. Pela manhã, seu espírito estava agitado, de modo que ele mandou chamar todos os necromantes e sábios do Egito. O faraó contou-lhe seus sonhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-los satisfatoriamente para o faraó. Como a abundância agrícola do Egito dependia das cheias anuais do Nilo, as vacas e os grãos emergindo do rio eram símbolos óbvios do sustento material, e parecia plausível interpretá-los como indícios de anos sucessivos de fartura e escassez agrícola. Porém, os conselheiros do faraó foram confundidos pelo fato de que as 7 vacas magérrimas e as 7 vacas robustas estavam próximas umas das outras no sonho, uma vez que anos de fome e anos de fartura não podem ocorrer simultaneamente. Por outro lado, se as vacas e os grãos não simbolizavam períodos de produção agrícola, como se explicaria que o Nilo produzisse alimentos sadio e alimentos deficientes ao mesmo tempo? Consequentemente, eles ofereceram outras interpretações, como: terás 7 filhas saudáveis e sepultarás outras 7 filhas. É verdade que essas explanações ignoravam a aparição com destaque do Nilo no sonho do faraó, mas seus conselheiros supuseram que esses detalhes fossem uma inexatidão inevitavelmente presentes em sonhos proféticos. No obstante, o faraó sabia que tais interpretações não podiam estar certas, pois como soberano do Egito, estava ciente de que seus sonhos não possuíam significado apenas pessoal. O chefe dos copeiros então falou, dizendo a faraó: devo mencionar minhas transgressões hoje. O faraó estava zangado com seus servos e encerrou e encarcerou a mim e ao chefe dos padeiros na casa do chefe dos açougueiros. Nós dois tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Cada um teve um sonho de acordo com a sua interpretação. E ali, encarcerado conosco, estava um indivíduo que interpretou nossos sonhos. Apesar de suas habilidades, ele não é apto para ocupar nenhum cargo político, pois em primeiro lugar é um jovem simples,
Em segundo lugar, ele é um hebreu, que não fala fluentemente a nossa língua. E, enfim, é um servo do chefe dos açougueiros. E como sabes, a lei egípcia não permite que alguém que já tenha sido escravo ocupe um cargo público, ou mesmo vista trajes de realeza. Nós lhe contamos nossos sonhos, e ele interpretou-os para nós, interpretando-os cada um de nós de acordo com o seu sonho e os seus detalhes. Exatamente como ele os interpretou para nós, assim aconteceu. Vossa Majestade restituiu-me a meu posto, enquanto Vossa Majestade enforcou a ele, o padeiro-chefe. O faraó enviou mensageiros e mandou chamar Iosef, e fizeram-no sair apressadamente do calabouço. Ele cortou o cabelo em honra à sua audiência com o faraó. Trocou suas roupas de presidiário por roupas comuns e então se apresentou ao faraó. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá. Uma questão a observar aqui no momento, né, para nós, lembrando, né, que a nossa live de hoje, ela vai, por ser gravada, então vai ser mais curta do que o comum, ok? Assim que o faraó ele teve os seus sonhos, ele chamou os seus sábios, os necromantes, os adivinhadores, os prognosticadores, e os astrólogos, né? E por aí afora vai, e ele acabou chamando, mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos de forma satisfatória. Foi nesse momento que o copeiro lembrou-se então de Iosef, e aí ele relatou ao faraó os acontecimentos, os sonhos que ele e o padeiro teve, e na sequência, exatamente da forma que ele interpretou, então as coisas aconteceram. Dentro disso daí, no momento da explicação, o copeiro, ele começou a colocar algumas coisas ali, segundo o comentário de Irache, como disse assim, ó Vossa Majestade, ele interpretou nossos sonhos e apesar da sua habilidade, ele não é apto para ocupar nenhum cargo político. Em primeiro lugar, porque ele é um jovem simples. Em segundo lugar, porque ele é um hebreu e não conhece a nossa linguagem egípcia. Na realidade, aqui o copeiro estava com medo de Iosef, porque passaram-se 2 anos e ele não lembrou do pedido de Iosef para ser beneficiado também com a soltura da prisão. Então ele estava com medo dessa realidade que poderia vir, né, caso Iosef ocupasse um cargo importante, porque ele sabia que assim como o seu sonho e o sonho do padeiro concretizaram segundo a sua interpretação, ele tinha certeza que os sonhos do faraó, Iosef iria interpretar corretamente e aconteceria exatamente o que ele disser. E, obviamente, o faraó, pela visão do copeiro, ele tinha certeza que o faraó daria a um cargo importante para Iosef. Mas ele deu aquele jeitinho dele, né? Dizendo que Iosef era muito simples, era jovem, ele era um judeu, hebreu, e portanto ele não conhecia a língua egípcia, e ele não poderia ocupar cargos políticos no Egito. Assim como também a própria lei egípcia, ela relata que quem já foi escravo não poderia ocupar um cargo político, né? Então o faraó mandou imediatamente chamar Iosef. E aí ele foi tirado do calabouço, e aí então ele cortou o cabelo, né? Trocou suas roupas de presidiário, colocou roupas comuns e foi se apresentar diante de Faraó. O que acontecerá nesse encontro? Como será o diálogo? O que os nossos sábios comentam sobre isso? O que Irache vai dizer sobre isso? Então, portanto, né, vamos ver amanhã à tarde, nesse nosso encontro, né? Amanhã à tarde, ao vivo. Então nós estaremos aqui retornando. Então segunda-feira, às 14 horas, ao vivo, nós estaremos fazendo a nossa live e vamos ver
o que vai acontecer com Yosef nesse encontro com o faraó. Shalom, shalom. E como estamos até o pôr do sol de hoje, no terceiro dia de Hanukkah, então preparem-se para acender as 4 luzes de Hanukkah, logo após o pôr do sol de hoje, domingo. Shalom, shalom. Até amanhã.